Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vindo a mais essa quarta-feira. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, onde a gente vai falar sobre a saúde bucal do paciente oncológico. Bem-vinda! E quem sou eu? Eu sou Sheila Sampaio. Sou uma das idealizadoras do projeto Cabeça Boa, que visa ajudar as mulheres com câncer. E eu já vou chamar aqui a doutora Beatriz, que ela já chegou. Calma que ela já está entrando. Boa Boa noite. noite. Seja muito bem-vindo. Vamos nos conhecer pessoalmente aqui, né? A gente só se falou pelo telefone. É verdade. Fica Ai, só foto e telefone. Épocas de pandemia, isso acontece. é... Bem-vinda, Josi. Ana, bem-vinda. Só está entrando aqui. Gente, quem for entrando pode mandar o aviãozinho aqui para convidar outras pessoas, que o assunto é quente. Como diz o Josicleide, bem-vinda. Deixa eu só encaminhar aqui o aviãozinho para algumas pessoas. Enquanto isso, doutora Beatriz, a senhora pode ir se apresentando. Eu falei rapidinho aqui, mas tem muita gente que não a conhece. A senhora pode ir se apresentando? Claro. Eu sou dentista, né? O assunto é meio óbvio, Oh, um detalhe. né? Eu sou minha formação toda é de Belo Horizonte, então eu sou mineira. Aí tem tá, Hum, uns 10 anos que eu tô em Vitória. Mas se alguém perceber meu sotaque é porque ainda está enraizado a mineirice. É, E aí a minha formação é a parte oncológica, né? Já tem desde que eu me formei, que já vai para quase 20 anos. Eu trabalho com oncologia, então a gente vem desbravando isso há um tempo já. Isso há 20 anos era muito novo, pouquíssimo se falava do que a odontologia podia fazer pelo paciente oncológico. Hoje isso já bem descrito, bem falado, e a gente tem que dar mérito muito ao pessoal de São Paulo e do Rio, que continua sendo a base disso tudo. E tem muita gente pesquisador e que dá embasamento ao que a gente exerce. E assim, ainda é desbravando um pouco essa parte da oncologia, porque ainda tem muita gente que não conhece. E aí a maioria das perguntas que a gente ouve é: eu tenho um câncer de mama, o que que eu tenho? Por que que eu tenho que passar no dentista, né? Para quê? O que que o dentista tem a ver com isso? E aí a ideia é justamente que o paciente é um globo, um global, né? Ele é uma peça única. Eu não tenho boca separada de mama, separada do olho, separada, né? Então, as coisas se interligam, estão todas ligadas mesmo e interagem, e a boca tem uma função importantíssima na saúde como um todo. E aí é essa a ideia, né? A minha formação é na UFMG e a minha formação oncológica base também é lá, junto com tem vários cursos, mas Sírio, PUC. Então a gente vai tentando aglomerar alguns cursos e algumas formações e para poder ter embasamento mais importante nessa área, né? Que foge muito além da odontologia em si, porque eu preciso entender um pouco mais da parte médica,
Então, a gente tem muito curso que não tem nada a ver especificamente com a odontologia, mas para dar embasamento da parte médica associada à odontologia, que é o que é importante, né? Dentista não está muito acostumado a pensar além daqui. E muito Ah, acostumado também a trabalhar em equipe, né? Dentista é muito dentro do consultório, é muito focado. Na hora que olha, já olha dente e não olha o restante. Então, assim, a gente tem que trabalhar as duas áreas, né? Trabalhar a parte médica para entender a importância da odonto e a odontologia para entender a importância da gente diante da parte funcional do corpo inteiro. Então, é um assunto que dá para desbravar. bacana a senhora ter dito isso. Mas, e é interessante também, bem-vindo o pessoal que está entrando, Nilcira, Nines, Maria, o pessoal que foi chegando aqui, que não dá para fazer separado. A senhora falou, a gente não tem, a boca está aqui, mas ela não é só para falar, né? Então, a pessoa tem câncer de mama, mas tem um conjunto que precisa ser trabalhado. Igual a senhora disse, a gente estuda outras coisas fora da odontologia, mas está tudo no mesmo pacote. Porque eu penso, né, que não é ver a pessoa como uma parte, mesmo porque não tem como tirar uma parte da pessoa e falar assim, ó, vê só isso daqui. É um todo, né? Então, e dentro do tratamento oncológico, eu acho que isso é super válido, porque você vai trabalhando com o humano como um todo, e não como só aquela parte específica. E às vezes, igual a senhora falou, o dentista está muito acostumado a só ver aquele ponto, né, a boca ali, mas desbravando isso, é descobrir novas possibilidades também. E ver que o paciente oncológico, só para eu concluir aqui, ele não necessariamente ele é aquilo dali, ele é mais, né? Ele vai além daquilo dali. E às vezes a insegurança do paciente, a gente vê isso, eu estou com um grupo de pessoas, né, com câncer de mama, e as pessoas, elas têm insegurança com relação a várias coisas, porque fica assim, mas o médico não fala para mim, o médico isso, não sei o quê. E essas pequenas coisas, como um dentista, né, o mastologista, o oncologista, os istas, os especialistas, são muito importantes dentro do tratamento. Na verdade, assim, a gente tem essas divisões muito por conta da questão de que você não consegue estudar tudo o tempo inteiro. Então, não tem como um Uhum, médico também saber tudo de tudo. Então, quando a gente sim, tá, por isso que vem as especialidades, aí a gente trabalha o mastologista, o endocrinologista, o radioterapeuta, uhum, e vai cada um estudando a sua área. O que a gente não pode esquecer é de linkar as áreas. E aí entra o que a gente chama de equipe multidisciplinar. É quando a gente deixa de pensar só numa parte e você conversa com as outras. Eu não tenho obrigação de saber como tratar o câncer de mama, porque não é minha área. Ou qualquer sim. outra coisa, né, da área médica. Eu não tenho, porque eu não tenho a obrigação de saber como tratar a tireoide. Mas eu tenho a obrigação de saber que isso influencia, eu tenho a obrigação de saber que o funcionamento geral, porque eu sou da área de saúde. A mesma coisa entre o médico, entre a nutricionista, entre o psicólogo. Então, a gente tem que interagir e conversar. Isso é uma equipe multidisciplinar. Essa é a primeira coisa. E aí, pensando um pouco nessa parte da saúde bucal, a boca é o buraco, eu falo que é o buraco mais importante que a gente tem, porque tudo passa por ali. Para a gente se comunicar, a gente depende da boca, para a gente se alimentar, se hidratar, para tudo, a gente depende da boca. Então, vale a pena a gente ter uma visão um pouquinho diferenciada, né, em relação a essa saúde de boca. Mas não só pensando nisso, quando a gente está falando de
câncer, principalmente, na parte oncológica, a gente tem que entender que os tratamentos são tratamentos muito agressivos. Então, tudo que pode vir para agregar e a diminuir riscos, consequências, sequelas, isso vale a pena. E aí, quando a gente fala em relação à odontologia oncológica, que é essa parte específica, a gente está falando de manutenção de condição, né? Por exemplo, eu tenho que manter o paciente em condição de se alimentar, eu tenho que manter o paciente em condição de se hidratar, tem que manter esse paciente livre de infecção, levando em consideração, por exemplo, que a quimioterapia ela promove uma alteração da imunidade. Hoje todo mundo já sabe bem como é que funciona essa parte de imunidade, que com o coronavírus, imunidade se tornou o assunto principal. IgG, IgM e por aí vai. Mas se eu tenho uma infecção de boca e eu tenho uma resposta imunológica alterada, que não consegue impedir essa evolução dessa infecção, eu tenho um paciente que pode ter febre, que pode ser internado, que pode ter N repercussões por conta de um dente que está com uma infecção. Só que eu estou com a minha imunidade não respondendo. Então, existe muita interação nesse sentido. Então, a gente realmente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né, em relação a esses efeitos colaterais, a essas alterações que vêm principalmente com o tratamento, e aonde que a gente pode agregar, né, para trazer qualidade de vida, trazer melhor resposta, porque quem não come não tem resposta ao tratamento. Então, se a gente não mantém saúde de boca para permitir isso, então a gente atrapalha o tratamento de forma mesmo, né? Atrapalha o tratamento na sua sequência. Ah, interessante. E o que o paciente, a senhora trouxe, né? Falando sobre a imunidade, sobre alguma infecção que pode dar. E o que o paciente oncológico, quais os cuidados assim iniciais ou básicos que ele precisa ter durante, né, no início do tratamento, no decorrer, o que ele pode fazer, como que ele pode buscar o dentista? Vamos fazer uma pergunta de cada vez, né? Porque eu me empolguei aqui. Então, quando a gente está falando em tratamento oncológico, existem alguns tipos de tratamento, né? Porque a maior parte das vezes as pessoas pensam só em quimioterapia, mas dependendo da localização do tumor e o que está sendo feito e qual a sequência de tratamento que está sendo proposta, a gente ainda tem cirurgia, ainda tem radioterapia, não, fugindo um pouco só de mama, né? Porque é o maior índice de câncer no país, é mama e próstata, levando em consideração as partes, né? A sexualidade aí, né? Se é feminino ou masculino, mas então a gente tem essas duas principais, mas a gente pode falar de câncer de cabeça e pescoço, pulmão, pâncreas, e sempre vai seguir a mesma linha. A gente tem 3 tratamentos principais, que é cirurgia, rádio e quimioterapia. E alguns alternativos agora, alternativos não, porque fica parecendo que é fora do hall. Que não pode, né? Aqueles mais recentes, que é imunoterapia, terapia-alvo. Então, existem, todos eles vão trazer consequências e tratamento, e efeitos colaterais. Na parte da boca, o que a gente principalmente precisa é questões de infecção. Essa é a primeira, é o que eu falo que talvez seja a parte mais importante, a parte de infecção. Porque qualquer um desses tratamentos, a infecção atrapalha bastante. Quando a gente fala de quimioterapia, a infecção, como eu já citei, é óbvia, né? A questão de que eu tenho uma alteração da imunidade, então uma infecção menor, uma infecção crônica pode se tornar algo maior e algo agudo, que leve à internação, que leve
né, a febre. Ninguém pensa numa infecção de boca gerando febre. Mas quando a gente tem uma É alteração verdade. de idade, isso pode acontecer. Então, a parte da infecção talvez a mais importante aqui. Mas quando a gente fala em cirurgia, quando a gente fala em radioterapia, isso também é importante. Para eu ter uma cicatrização, para eu ter uma boa resposta, eu preciso do corpo todo concentrado em trabalhar numa área só, né? Concentrado em eu preciso cicatrizar aquela área cirúrgica. Se eu estou dividido, vamos falar bem assim, leigamente falando, mas assim, se eu estou dividido uma parte da energia do meu corpo para uma infecção, uma parte da energia do meu corpo para cicatrização e para são várias frentes, então eu tenho uma dificuldade de cicatrização, eu tenho efeito inflamatório, então tem várias coisas. Então, independente, eu acho que a parte da infecção é a mais importante. E as recomendações para a gente não ter isso são as básicas. Higiene, porque é o que mantém o equilíbrio de saúde da minha boca, são 3 pilares importantes, que é a minha imunidade, a minha higiene e a minha alimentação. Eu ter nutrientes suficientes para poder responder aquilo ali. Então, se eu tiro a base da imunidade, quer dizer, a minha imunidade já não está me ajudando nesse equilíbrio de saúde de boca, eu tenho que caprichar mais na parte da higiene, que é o que vai compensar isso. Então, quando eu estou falando de higiene, eu estou falando de remoção de placa bacteriana, né? Nós não estamos falando de remoção de resto de alimento. Nós estamos falando de a placa bacteriana, bactérias que nós temos na boca desde horas de vida, que nós temos que manter ela em equilíbrio para que ela não gere infecções. E isso passa pela escova, fio dental e periodicidade dessa higienização. Então, a orientação que a gente normalmente passa é aumente a periodicidade da higiene. Ao invés de higienizar apenas nas 3 principais refeições, que é o que a grande maioria da população faz, isso se só não faz em 2, a gente realmente acrescentar a higienização em todas as vezes que se alimenta, para a gente ter um maior controle dessa placa bacteriana. Utilizar o fio dental tem que ser diariamente, isso não é o corriqueiro das pessoas. As pessoas tendem a lembrar do fio dental só quando o fiapo de carne agarra. Então, usar o fio dental com o intuito de remoção de placa bacteriana e não de resto de alimento que está me incomodando. Então, tem assim... mas é aquela parte básica, escova fio dental, isso que mantém realmente a gente livre de infecções. Durante o tratamento oncológico, principalmente quando a gente está falando de quimioterapia, não é muito recomendado tratamentos eletivos de odonto, né? Porque todo mundo fala assim, para eu manter minha boca saudável, eu tenho que ir ao dentista para fazer limpeza. Mas durante o tratamento, a gente geralmente não orienta. Isso se não for em caso real de necessidade. Por exemplo, se for uma emergência, se for um processo infeccioso naquele momento em que eu precise intervir naquele processo. Preventivamente, a gente fala realmente em termos de você higienizando em casa. Que é a manutenção da saúde mesmo. E aí é uma escova de dente macia, extra macia. Normalmente a fita dental é o que a gente mais orienta, porque ela é mais confortável na hora de utilizar. Mas é o que o paciente se adapta. Então, eu só consigo usar o fio extra fino. É o fio extra fino que ele vai usar. Mas normalmente a fita, por ela ser achatadinha, então ela desliza normalmente melhor entre os dentes e a gente tem um pouco mais de conforto, evitando trauma e etc. E existem outros efeitos colaterais que a gente também tem que manejar.
que é a questão, por exemplo, da mucosite, que é a inflamação da mucosa, tanto gerada por radioterapia, a agressão direta da radioterapia em região de cabeça e pescoço, como gerada por vários tipos de quimioterápicos diferentes, de protocolos de quimioterapia diferentes. Então, essa mucosite, essa inflamação, ela inicia muitas vezes como um ardor, um vermelhão, né, um eritema que a gente chama, e isso pode evoluir para lesões de úlcera, né, lesões ulceradas, semelhantes, parecidas, né, porque tudo que é ferida em boca a gente chama de afta, mas afta é um processo completamente diferente da mucosite. Mas são lesões, imaginem como se fossem várias aftas associadas e que viram feridas maiores, extremamente dolorosas e que realmente atrapalham na manutenção da higiene, então aumenta o risco de infecção, atrapalha na alimentação, atrapalha na hidratação, então a gente tem risco de desnutrição, risco de desidratação. Então, a prevenção da mucosite é talvez aí o boom que fez com que a odontologia entrasse um pouco nessa área. Porque ninguém sabe, não sabe, né, o que eu vou fazer, como que eu vou tratar. E prevenir a mucosite é sempre também a melhor opção. Então, vai ver que eu vou falar muito só de prevenção, porque não tem nada Então, senhora... do que prevenir. Uhum. A senhora está falando, dá até desânimo. Eu estou aqui, falei assim, minha nossa. Porque eu lembro que na nossa conversa, a senhora foi falando, você precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso, precisa fazer isso. Falei, aham. Aí o paciente oncológico fala assim, caraca, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer nada. Eu vou ter que ir no dentista? Aí pergunta assim, eu vou ter que ir no dentista, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Eu não posso comer. E aí, porque dá um certo desespero. Que pode comer, né? Aí fica assim, caraca, e agora? Vai dar inflamação na minha boca, isso pode... Mas assim, né, vamos lá, vamos com calma. Calma, porque também, né, não, por que eu tô falando isso? Porque a senhora falou, tem os efeitos colaterais que pode dar mucosite. Eu lembro que na nossa conversa inicial, eu já tinha começado o tratamento. E aí eu falei assim, apareceu um negócio aqui. Aí a senhora orientou a escovar mais vezes durante o dia, né? Tudo que fosse comer, escovar. E aí eu falei, tá bom. É claro que eu pisei no tomate, né? Vamos colocar assim, porque eu comecei a ingerir produtos muito ácidos. E aí a senhora falou que poderia vir a dar isso. Não, por que eu tô falando isso? Porque quando dá essas lesões, elas incomodam. Porque durante o tratamento, muita coisa acontece ali. Mas a questão é assim, o simples, né, para o paciente oncológico, porque eu vejo que às vezes a pessoa, ela tem medo de ir ao dentista. Essa semana passada eu até conversei com uma pessoa que ela disse assim, eu não gosto de ir no dentista. Eu tô com uma dor aqui no dente, mas eu não quero ir. Essas mucosites aí que a senhora tá falando, né? Tá aqui, apareceu uma ferida, mas eu não sei como tratar, eu não sei como fazer. O que o paciente oncológico, além, né, da escovação, da higienização, de passar o fio dental, que é aquela coisa básica que todo mundo deveria fazer, que às vezes não faz. E às vezes você come, você fica lá, bate aquela preguiça medonha, fica... O que mais? Ou se tem mais alguma coisa que ele poderia fazer? Então, em relação, por exemplo, à mucosite, que é o que a gente estava falando, a mucosite é uma inflamação, certo? A evolução disso é que geram as feridas, porque imagina, todo tecido inflamado, ele é mais sensível. Então, a mucosa, que é todo o revestimento interno, se ela estiver muito sensível, nos pequenos traumas do meu dia a dia, isso pode vir a lesionar e a gerar feridas. Então, fica muito mais... O que seria esses pequenos traumas? Então, na verdade, a gente traumatiza a mucosa o tempo inteiro, né?
Então, quando a gente está falando, eu estou falando, a minha língua está raspando nos dentes, está batendo em cima, raspando aqui na lateral, e aí isso, né, numa mucosa mais sensível, pode vir a gerar feridas. Pequenas mordidas, né? Às vezes a gente mascando um chiclete, se alimentando de forma a não pensar na alimentação, a não pensar na mastigação, você se morde. Trauma na própria escovação, por isso também uma escova bem macia é importante para que a gente não se traumatize, mas escovar olhando na frente do espelho para que eu não, ali na hora que eu estou higienizando, eu não, né, não me perca ali na hora. E quem nunca escovou muito rápido e bateu a escova e traumatizou. Então, se atentar a esses pequenos traumas são importantes, porque cada trauma desse, numa mucosa mais sensível, geram feridas mais importantes e que são mais doloridas e que vão ter uma dificuldade de cicatrização. Mas o que mais sensibiliza a mucosa, que é o que você acabou sofrendo também antes da nossa conversa, é o alimento ácido. O ácido, ele descama a mucosa. Vamos lembrar, também sou sempre de dar esse exemplo. Todo mundo conhece o peeling, né, de pele químico. Todo mundo já ouviu falar, é ácido na pele. E o que acontece? Descasca, aquilo remove. Então, quando a gente pensa num ácido caindo nas coisas, é abrindo buraco. Então, o ácido, ele tem ele vai descamando essa mucosa. Então, ela vai se soltando, não que eu perceba muitas vezes, mas ela vai descamando. E aí essa mucosa vai ficando fina. Se ela fica fina e ela tá toda inflamada, ela vai ter mais facilidade de se romper e gerar as feridas. Então, o alimento ácido tem uma capacidade de... Quem nunca ouviu também, assim, eu não posso comer abacaxi porque fere a minha boca. É isso, né? Então, esse trauma causado pelo alimento ácido. Então, durante o tratamento oncológico, a gente realmente orienta a ter um pouco mais de atenção a isso. Então, tem alguns alimentos ácidos que a gente não precisa a gente não precisa deles, né? Não tem valor nutritivo nenhum. Então, quando a gente fala em vinagre, quando a gente está falando de refrigerante, bebida alcoólica, água com gás, essas coisas assim, elas são ácidas e não tem um valor nutricional. Então, a gente pode simplesmente não utilizar. Agora, as frutas ácidas, e aí nutricionistas gostam muito quando eu falo disso, a fruta ácida numa quimioterapia principalmente, a gente não pode interromper, porque principalmente se é um tratamento mais longo, a gente vai ficar com uma maior quantidade ali de vitamina C, e a vitamina C é extremamente importante para várias funções no corpo, inclusive de cicatrização. Então, a gente realmente precisa da vitamina C. Aí a gente manipula a fruta ácida, ao invés de chupar uma laranja, eu utilizo o suco misturado com coisas não ácidas, como, por exemplo, os tubérculos, né? Ó, eu tô falando igual se eu estivesse falando para paciente mesmo, que é bem essa linha que Tá ótimo. eu peço. A gente mistura com tubérculos como cenoura, beterraba, inhame, ou com frutas não ácidas, como mamão, melão, melancia. E aí você vai fazendo um compilado ali e você diminui o contato dessa acidez na mucosa e mantém a ingestão de vitamina C. Então, isso é interessante. Por isso que eu brinco que eu e nutricionista temos que estar coladinha e juntinha, porque a gente se mete uma na área da outra. E se as duas estiverem agindo de forma bem coerente, uma atrapalha a vida da outra. Então, é sempre importante, volto, né, a falar, equipe multidisciplinar. Eu não tenho obrigação de saber como que o nutriente, aonde, em qual alimento, né, mas a gente tem que ter uma noção dessa história e sempre estar conversando e trabalhando junto. Mas acho que a acidez talvez seja uma das coisas mais importantes de serem trabalhadas durante o tratamento oncológico. Agora, excesso de sal também aumenta o risco
de ter lesões na boca, porque quem nunca comeu um tantão de pipoca e depois não percebeu a boca toda sensível? Não é só a pipoca pelo fato de estar mastigando, é o sal. Então, o sal ele sensibiliza muito por desidratação essa mucosa. Então, assim, tem muitas coisas que a gente no dia a dia não vai percebendo, porque a nossa mucosa está calejada, ela está aguentando o tranco, e que durante o tratamento a gente precisa chamar a atenção para isso, e só as recomendações já reduz drasticamente o risco de ter, principalmente em químio. É diferente um pouco de quando a gente está falando de radioterapia em região de cabeça e pescoço. Porque aí já é um trauma muito importante, assim, é um trauma mais severo à mucosa. Aí as nossas recomendações também tem que ser um pouco mais severas. Então, a gente trabalha também caso a caso, tratamento a tratamento. Então, a gente vai moldando as nossas recomendações de acordo com aquilo que a gente precisa, né? Mas basicamente é um pouco disso, é higiene, controlar traumas, acompanhamento contínuo. Infelizmente, na pandemia, nem todo mundo do jeito que eu gostaria, mas pelo menos essas orientações, elas já trazem assim muito benefício e né, muita assertividade aí nesse tratamento para poder dar essa continuidade. Eu tenho que mandar um beijo para ela, porque ela está falando mil coisas aqui, e aí a gente teve um contato muito importante por causa do esposo dela. Foi um paciente meu de longa data. Um beijo. Ela está falando que suas orientações e ações nos ajudaram muito, principalmente o seu carinho. Gratidão, ela está falando. Bacana isso. E é legal quando você encontra pessoas assim, né? Com toda a orientação. É muito bacana. Assim, eu falo que os meus pacientes viram meus amigos. Infelizmente, na pandemia, que eu já não vejo a hora de todo mundo estar vacinado e a gente passar essa fase, eu estou com bem menos contato com os pacientes diretamente, porque minha área é uma área de mais risco, né? A gente está ali sem máscara, agindo não eu sem máscara, né? Mas o paciente sem máscara, agindo diretamente na boca. A contaminação cruzada. Então, tem um monte de protocolos e coisas que a gente teve que estipular muito mais por conta da pandemia. Mas meus pacientes viram meus amigos de tanto eu ficar ali. Legal, ó. Esse aqui A Eloy está falando aqui, estou emocionada. Ela falou, bacana. É bem bacana quando acontece isso. E deixa eu perguntar uma outra coisa para a senhora. A senhora falou do tratamento, desses cuidados iniciais. E quando disse que na radioterapia, alguns pacientes, quando trabalham nessa questão do pescoço, têm protocolos diferentes. E quando a pessoa ela finaliza a quimioterapia e entra na fase da cirurgia, tem diferença o tratamento? Ela precisa buscar um dentista que seja um dentista especializado na área oncológica? Ela pode buscar qualquer no sentido que eu digo assim, né? Outros profissionais que não seja especialista na oncologia? Então, tudo isso depende um pouco, né? Como eu falei, é sempre bom ter a orientação do especialista, né? Da parte do dentista oncológico mesmo. Não é uma especialidade, é uma área de atuação, mas a gente sempre fala do especialista em termos de dizer assim, daquele que entenda daquela área especificamente. Por quê? Ele vai direcionar de dizer, não, você pode fazer sua limpeza com qualquer dentista, pode ir lá fazer seu canal que não tem problema. Ou vai dizer, não, é melhor a gente trabalhar isso dessa forma. Então, é sempre bom ter uma pessoa que entenda disso, mesmo no pós-tratamento. Porque existem alguns tratamentos, por exemplo, a radioterapia de cabeça e pescoço, porque é uma área, quando a gente fala cabeça e pescoço, tá pegando essa região aqui.
Então, Aham. envolve muito a boca. Então, tem efeitos colaterais que acontecem durante, mas tem sequelas que seguem. Então, esse paciente realmente, ele precisa do acompanhamento de alguém que entenda dessa área. Porque tem efeitos colaterais muito importantes que são tardios, são pós-tratamento, como, por exemplo, a osteoradionecrose, que é a necrose Nossa, do que nome osso. esquisito, desculpa. Eu vou explicar. Que é a Porque eu já fiquei assim, Jesus, o que é isso? necrose do osso por conta Ah, esse osso altera pós-radioterapia. E isso é para o resto da vida. Então, é um paciente que hum, precisa ser acompanhado por alguém que entenda. Agora, o paciente é um paciente de câncer de mama, por exemplo, e ele fez, essa paciente fez só a químio e fez a rádio, mas é uma rádio localizada, então é uma outra região, né? Não está aparecendo aqui, mas aí é numa outra região. eu sei. Aham. E que não vai influenciar na boca de forma geral. Não é algo que vai ter consequência a longo prazo. Então, esse paciente pode ser tratado pelo dentista dele corriqueiro, né? O dentista dele que já acompanhava antes e tudo mais. É Sim. sempre bom conhecer alguém que qualquer dúvida você vai lá e pergunta, que é da área. Mas existem no paciente, por exemplo, no câncer de mama, existem tratamentos de suporte pós. Já fez Hum, lá a rádio, a químio, a cirurgia, já fez todo o tratamento oncológico. Mas existem tratamentos de suporte, por exemplo, que são as hormonioterapias, os bloqueadores hormonais, que podem trazer repercussões ósseas. E aí podem, que não estou falando que vão ser todos, mas que podem necessitar de tratamento para condições ósseas. Por exemplo, uma osteopenia ou uma osteoporose desencadeada pelo tratamento oncológico, não pela menopausa fisiológica, que é um pouco diferente. E esses tratamentos trazem repercussão em boca. Então, um desencadear do processo que nem sempre está só linkado ao momento que ele está tratando especificamente o câncer. Então, ele está lá, eu estou curada, né? Tratei o meu câncer de uhum. mama, curada é um negócio, a gente ainda tem um pouco de receio de dizer, mas eu estou em remissão, então não tenho nenhum tipo de doença acontecendo naquele momento. Mas eu tô em manutenção pós e eu tô fazendo a hormonioterapia porque meu câncer tinha um fator hormonal. E aí isso desencadeou outros processos como uma osteopenia. Você não está no tratamento do câncer, mas você tem uma repercussão por causa disso. E isso tem que ser tratado Uhum. por um dentista especializado, que entenda dessa área. E aí, nem todo dentista, e é porque a gente não vê isso na faculdade, tem esse conhecimento. Então, não dá para ser com qualquer dentista, né? Tem que ser alguém que tenha essa experiência. Então, é sempre bom, em algum momento ali, se você antes do tratamento, no durante e no após, você tem um suporte de alguém que realmente trabalhe diretamente com isso. Isso é importante. Não que ele vá tratar tudo, mas que é importante ter esse suporte, Senhora, eu lembrei aqui agora que logo no início do tratamento, eu falei assim, eu vou no dentista, eu vou fazer a limpeza, e para lá, fazer e tal. Aí eu recebo a ligação da senhora. Eu sou fulana, toda Beatriz, trabalho e tal. Aí a gente começou a conversar. E daí eu entendi que com o tratamento eu precisava ter determinados cuidados, fazer um acompanhamento, e não podia fazer, né, essa limpeza aí, que a senhora tinha... Bom, foi isso que eu entendi na época. Na época, assim, parece que tem 300 anos, foi ano passado. Então, eu tinha entendido que naquele momento eu não poderia fazer, que eu precisava buscar
alguém, né? Tanto que a senhora se dispôs a fazer, caso houvesse a necessidade, de ir até a senhora, marcando tudo direitinho, por questões de cuidado por conta do tratamento. E às vezes essa informação ela não chega para o paciente oncológico. E aí ele vai lá, ele faz, né? Acha que está na ingenuidade mesmo. Porque não chega, não chega. Eu confesso que eu só ouvi falar isso quando, né, eu iniciei o tratamento. Porque até então, para mim, era comum. Normal, vou E eu dizer. queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque há muitas pessoas que fazem o tratamento, que seja na rede pública, no particular, e que às vezes não tem muito dessa informação. E aonde buscar, ou como buscar, né? Então, o tratamento odontológico, foi como eu disse, eletivo, é aquele que eu posso postergar. Uma limpeza, se eu estou higienizando bem em casa e eu tenho um tratamento previsto de quimioterapia de 6 meses, eu posso ficar os 6 meses sem fazer uma limpeza no dentista, certo? Então, esse tratamento que eu posso postergar, eu vou fazer um clareamento, eu quero fazer. Então, esse eletivo, a gente não orienta durante o tratamento oncológico, né? Durante a quimioterapia. A radioterapia é um tratamento mais curto, mas é muito intenso na cabeça e pescoço, que demanda muito do dente. Nem o paciente nem vai querer sonhar em fazer nada com o outro dentista. Mas na químio, que às vezes a gente né, ciclos mais. O protocolo é um protocolo mais longo, existem protocolos mais de ano, ou então, às vezes, que nem interrompe, continua por um processo por longa data. Esse paciente ele tem que ser muito bem instruído. Quando eu posso postergar, e é um tratamento que tem início, meio e fim, a gente não orienta a ida ao dentista, né? Clínico tradicional para fazer uma limpeza ou alguma coisa, apenas no caso de alguma. Não é nem emergência, mas no sentido assim de entre riscos e benefícios eu preciso tratar. Então, se eu apresento uma Uhum. infecção, se eu apresento algum problema, eu tenho que tratar. Então, sempre quem vai tomar essa decisão é conjunta o dentista responsável, né? Então, é o dentista, deveria ser o dentista oncológico, junto com o médico, pesando todos os riscos e benefícios. Quais seriam esses riscos? Quando a gente fala em uma limpeza, parece simples. É uma simples limpeza. Mas a limpeza é agressiva, né? O mundo que já fez uma limpeza sabe o tanto que dói, que incomoda, que sangra a gengiva. Então, a limpeza, ela é agressiva. E aí, toda vez que eu manipulo agressivamente gengiva, mucosa, parte óssea, a gente gera o que a gente chama de bacteremia, que é a entrada dessa bactéria que está aqui na superfície para dentro da corrente sanguínea. Então, toda vez que eu estou fazendo uma limpeza, as bactérias que são específicas da minha boca e não são para estar dentro de mim, elas estão circulando. Só que a minha imunidade vai lá e defende. Então, a gente não tem repercussão. Mas se eu estou em quimioterapia e a minha imunidade não está ok, pode ser que ela não dê conta. E aí, se ela não dá conta, eu posso ter uma infecção mais grave. Bem assim, pensando no grave mesmo, eu posso ter uma bacteremia no sentido assim, eu posso ter uma sepse. Porque eu posso ter uma infecção generalizada. Se eu estou completamente com uma resposta imunológica muito deficiente e eu manipulo drasticamente isso, como é uma limpeza, se ela não der conta dessas bactérias, essas bactérias vão se alojar em outro lugar e podem vir a gerar uma infecção mais importante. Então, a gente evita de um tratamento que eu posso postergar. Mas aí, quando a gente fala eu tenho a presença de uma infecção. Por exemplo, eu tenho um dente com infecção.
esse dente tem que ser tratado, porque se eu tô com infecção e com a imunidade baixa, essa infecção pode se tornar grave, então eu tenho que tratar. Mas aí tem que ser uma coisa mais bem definida. Eu tenho dia para tratar, porque eu tenho que pensar no ciclo da minha imunidade, quando ela está mais baixa, quando ela está mais alta, se eu tenho que entrar com antibiótico, que tipo de tratamento que eu vou fazer. Muitas vezes não é o convencional, eu faço algo adaptado para que eu remova aquele foco de infecção, mas eu não traumatize tanto a ponto de gerar mais outro problema. Então, é um monte de coisinhas que a gente precisa pensar, balança mesmo riscos e benefícios, para a gente definir o que a gente vai fazer. Então, aquilo que eu não preciso fazer, aí a gente não vai fazer. A gente vai manter aquela higiene em casa e todos os cuidados que são orientados, que devem ser orientados antes de iniciar o tratamento, para que a gente não venha a ter problema nenhum. Agora, se o paciente passou realmente antes no dentista, com certeza o dentista vai orientar, assim, quem está previsto para isso, né? Vai orientar, faça uma limpeza antes de começar. Vamos buscar para ver se tem algum tipo de foco de infecção antes da gente começar a tratar. Porque aí eu elimino isso antes e fica muito mais fácil eu seguir durante o tratamento. Tem riscos de infecções graves e etc. Eu falei desde o início que o importante é o dentista antes, durante e no pós. Mas o antes, para pensar em prevenção, é importante. Bacana. Oi? Acho que eu consegui É que eu não responder. ouvi. Sim, sim. E é legal falar sobre isso, falar dessa prevenção, né, para as pessoas. Eu acho bacana isso. E eu gostei muito da dica da. É chato, vou ser bem sincera, é bem chato você comer e tem que escovar os dentes toda hora. Aí tem hora que você chega e fala assim, eu não vou comer mais porque eu tenho que ficar escovando o dente, isso é chato. Desculpa, é chato mesmo. Por isso que a gente não faz. Mas eu me lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu vi diferença, porque melhorou. Porque eu confesso que eu comecei a usar vinagre, não foi. Eu fui o pé na jaca, né? Vamos colocar assim. E como que é rápido, o organismo ele responde muito rápido. Quando você inclui, né, a acidez e a boca, ela começa a pipocar essa. Acho que é a mucosite, né? Dessa infecção assim. É pequenininha e depois começa a crescer, começa a incomodar. E aí eu me lembro que a senhora falou escovação. Mas eu não sei assim, se cada caso é um caso, porque pode ser que não seja só escovação, né, doutora Beatriz? Na verdade, existem, para mucosite, que é essa parte da inflamação, existem várias ações que a gente tem, além dessas recomendações de evitar o ácido, o trauma, o alimento muito duro, crocante, né? Aquele que já machuca a mucosa. Mas a gente tem algumas armas. Por exemplo, a gente tem a vitamina E, que é um potente reparador de tecido, né? Porque ele é um potente antioxidante. Então, quando a gente fala de inflamação como a mucosite, é uma oxidação. Então, quando a gente utiliza um antioxidante de forma com parcimônia, né? Porque a gente também não pode exagerar em nada e nem no antioxidante, mas a vitamina E, ela tem uma resposta excelente quando a gente tem lesões em boca. Mas o principal do tratamento, por exemplo, para mucosite, é a laser terapia. O laser, ele é um divisor de águas nessa parte e ainda nem é tão utilizado quanto deveria, né? O Brasil usa muito laser, outros países usam até menos, bem menos. Estados Unidos, muito menos o laser do que o que a gente usa aqui.
Mas entre os benefícios que o laser tem, é a aceleração da cicatrização, da reparação do tecido. Ele tem efeito de cicatrização, de anti-inflamatório, de analgesia, que é o laser de baixa potência, né? Um laser para o que a gente chama de bioestimulação. Então, quando a gente tem as lesões e que a gente não... a gente pode usar, não deve usar, né? Em casos específicos, até a laser terapia de forma preventiva. Você utiliza para não ter a lesão ou para minimizar essa lesão, né? O surgimento dessa lesão, ou postergar o surgimento. Mas isso durante o tratamento? Oi? Isso durante o tratamento? Durante o tratamento. No caso, como a gente se conheceu por telefone, no caso da pandemia, muita coisa foi readaptada, mas alguns protocolos, existem protocolos de quimioterapia, eles realmente têm um altíssimo risco de mucosite, e uma mucosite muito severa, né? Não era o caso do tratamento que você estava fazendo, mas existem alguns à base de uma medicação que chama Floracil, que traz assim uma repercussão muito aumentada dessa mucosite. E aí, normalmente, a gente utiliza o laser de prevenção. Você faz a laser terapia para recuperar a mucosa antes mesmo que ela venha a ferir. E aí você não deixa causar a ferida para que não atrapalhe durante o tratamento. É muito usado na radioterapia também, de cabeça e pescoço. Na radioterapia eu utilizo todo dia. Enquanto ele está fazendo radioterapia todos os dias, a gente faz o laser todos os dias. Para poder, porque esse é um paciente que vai ter uma mucosite muito severa se a gente não trabalhar essa mucosite. Então, e aí o laser é a excepcional arma que a gente tem para trabalhar o paciente oncológico em relação à mucosite. Mas sem as recomendações, não adianta nada eu fazer o laser e o paciente se enfiar no vinagre. Porque vai ter. Desse. Né? Vai ter. Mas às vezes não é só o vinagre, né? Aquelas coisinhas ácidas, uma laranja. Um exemplo, né? Porque você tinha dado esse exemplo. Mas da associação dessas coisas. Mas existem armas, várias coisas que a gente pode fazer para tanto prevenir quanto tratar, né, a mucosite. Em termos da higiene, a própria... hoje eu ouvi de uma paciente justamente falando sobre a higiene. Ela passou comigo no início e tinha um pouquinho de gengivite, mas coisa que ela realmente resolvia indo no dentista de 6 meses fazendo limpeza. A presença de tártaro, essas coisas. E o fato de eu ter orientado mais vezes a escovação, o uso do fio dental, orientei o porquê que você usa o fio dental e não só mandei fazer. E uma orientação mais importante, ela hoje falou comigo, tem 1 ano que a gente tinha iniciado, né, esse acompanhamento. Hoje ela falou comigo assim, olha, eu nem gengivite mais tenho. Nem que legal. incomodar. Aí eu falei, mas é porque a gente agora removeu o causador. Então, dá trabalho? Dá trabalho. Enche o saco a gente ter que ficar lá inicialmente lembrando que eu tenho que escovar dente, né? Eu como e, nossa, eu tenho que escovar dente. Aí, mas depois que vira uma rotina e que a gente vai percebendo o benefício daquilo ali, automaticamente você vai fazendo. Eu sempre cito para o paciente, é igual dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, é dolorido, dá taquicardia, porque você tem vários espelhos para olhar, você tem marcha para passar, você tem que ter 3 pedais para você pensar, e aí tudo aquilo ali gera muita confusão. Mas depois que você tá tudo no automático, eu tô conversando e eu tô dirigindo. Eu tô cantando e eu tô dirigindo. Então, o cérebro trabalha com isso. Então, se eu continuo ali
vou sempre, depois que eu como, eu escovo os meus dentes, eu tenho aquele hábito, automaticamente depois eu sinto necessidade de fazer aquilo. Então, deixa de ser sofrido, deixa de ter que ser Uhum. pensado e passa a ser automático. Aí a gente ganha o benefício desses cuidados, né? De ter essa atenção. Eu adorei isso, benefícios dos cuidados. É legal. É porque assim, a gente é muito imediatista, né? A gente quer tudo para ontem. Enquanto a senhora estava falando aqui, me ocorreu uma dúvida. Pode ser a pergunta mais idiota do mundo, mas eu vou fazer. Porque pode ser que alguém queira perguntar. Então, assim, né? Como eu estou no papel de perguntadora, como diz o outro, eu vou perguntar. E as pessoas que não se alimentam? Porque às vezes o paciente oncológico, ele não se alimenta. E ele passa muitas horas sem comer. Se faz necessário também ele fazer essa higienização, escovar os dentes, Então, também nesse processo, mesmo que ele não se alimente? então vamos pensar no porquê que a gente vincula a alimentação. Bactéria são células, né? Vamos pensar assim. E aí elas utilizam dos nutrientes que a gente se alimenta para poder se nutrir também. Do mesmo jeito que as minhas células utilizam carboidrato, proteína, lipídio, papapá, as bactérias também. Então, no momento, principalmente os carboidratos. Então, que é o gerador de energia, né? Então, no momento em que eu me alimento, as bactérias, elas também estão ali absorvendo esses nutrientes e aí elas começam a ter mais energia para se multiplicar, certo? E aí, por isso que a gente vincula a alimentação na hora da higiene, porque é a hora que realmente eu tenho um boom do crescimento bacteriano. Então, eu preciso controlar esse boom. Então, forma-se placa bacteriana a partir daí. Só que vamos pensar, se eu não, a minha saliva, ela também possui esses componentes. Então, no momento em que uma situação drástica, um paciente com uma jejunostomia ou uma gastrostomia, onde a alimentação dele não passa por via oral, ela é direta ou já direta no intestino ou direta no estômago. E eu não me alimento hora nenhuma pela boca, por N motivos que o paciente necessita de uma gastro ou de uma jejunostomia. Ele também precisa higienizar, porque eu continuo tendo bactérias na minha boca. Elas podem até não ter esse boom, esse crescimento acelerado que é provocado pós-alimentação. Mas elas vão crescer. Aquela placa vai se formar. E eu também preciso remover essa placa bacteriana. Então, independente se o paciente está comendo ou não, eu devo me alimentar. Eu devo me higienizar. Agora, o paciente que não utiliza, né, nem de gastrostomia, nem de jejum, né, jejunostomia, que é essa alimentação sem ser por via oral, se ele está se alimentando por via oral e está ficando muitas horas sem se alimentar, isso está errado. Preciso da nutricionista. Preciso de encaminhar ele para nutricionista. Porque durante o tratamento, a gente precisa de um suporte nutricional importante. Então, não posso fazer jejum. Eu não posso ficar horas sem me alimentar. Fora que isso aumenta enjoo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou comer para não enjoar. O estômago vazio enjoa. Então, a gente realmente fica alimentar durante o tratamento, aumenta enjoo, aumenta a náusea. Então, a gente precisa estar se alimentando regradinho. E por isso também a nutricionista precisa estar junto. Então, são situações que a gente precisa ir se atentando aí. Não posso ficar muitas horas sem me alimentar quando a gente está em tratamento. Diferente de quem está querendo emagrecer, diferente de quem faz, sei lá, jejum intermitente ou outras técnicas, e qualquer que seja, para qualquer motivo que seja. Aqui, durante o tratamento oncológico, até onde eu sei, até onde as nutricionistas que trabalham comigo
me orientam, a gente não deve ficar muito tempo sem se alimentar. Isso é ruim para o tratamento. A gente precisa de um suporte nutricional adequado para responder ao tratamento. Para isso que eu estou aqui, para manter o paciente comendo pela boca. É para isso que a gente trabalha. Bacana. Eu perguntei porque às vezes as dúvidas vêm, né? E algumas pessoas lá do grupo que eu falei aqui antes, lá do Cabeça Boa, tem algumas pessoas, e teve uma específica que ela me falou sobre isso, que ela não estava se alimentando e que ela estava com feridas na boca. E eu falei, bom, aí eu passei algumas orientações assim que a senhora tinha me dado na época para ela, mas também não sei se ajudou. E falei com ela para procurar um dentista dentro da área, porque eu acho que seria a forma de poder contribuir. E falei para ela vir assistir a live, né? Porque aí ela ia perguntar o que ela quisesse. Ah, mas não é verdade? É. Porque às vezes aqui é uma oportunidade que a pessoa tem de tirar uma dúvida, de perguntar, porque às vezes as pessoas não têm muito acesso, sabe, a alguns profissionais. E aí acaba não sabendo para que lado vai, o que vai fazer. Talvez a senhora deva se deparar com algumas situações assim. Eu não sou da área, mas enfim, né? Sempre vejo alguma coisa. Na verdade, assim, a odontologia, realmente nessa área, eu sempre falo que eu tô aqui só para deixar a nutricionista feliz. É porque é uma via que a gente precisa manter, a via nutritiva, né? A via nutricional. A gente precisa manter essa condição, senão ninguém aguenta. O tratamento é debilitante, o tratamento requer muito do paciente. Então, ele requer nutrição desse paciente. Por isso que algumas vezes, dependendo das situações, são necessárias as gastrostomias, as jejunos, as sondas, que é para manter nutrição, precisa, né? Não é à toa que se fala saco vazio não para em pé, mas a gente precisa disso. E a via oral é a via mais importante nutricional. É a via que é a via fisiológica. É a que eu preciso manter para manter uma boa nutrição. E é por isso que a gente trabalha muito preventivamente, porque realmente quem consegue comer com tantas feridas em boca? Por isso que a gente precisa estar trabalhando preventivamente para não ter esses momentos. Realmente, eu não sou nem muito de ter afta, mas tanto meu marido quanto minha filha sofrem com afta. E aí uma feridinha pequenininha atrapalha na alimentação de forma geral. Então, é complicado. Então, imagina uma boca toda ferida. Realmente, é impossível manter uma alimentação adequada. Por isso que a gente tem que realmente trabalhar essas coisas de forma preventiva. Mas, ao mesmo tempo, se eu não mantenho a nutrição, essas feridas não cicatrizam. Eu acabei de citar que a vitamina C, por exemplo, tem um trabalho importantíssimo na via de cicatrização. Então, se a gente não tem nutrientes suficientes, eu não tenho proteína, por exemplo, no meu organismo disponível, eu não tenho cicatrização. Então, não tem jeito. Então, é uma coisa por isso que passa muito pela prevenção. Se eu começo a ferir minha boca e eu paro de comer, vai ferir mais ainda. Porque eu vou ter menos ainda resposta nutricional para dar conta de reparar. Então, vira uma bola de neve que a gente não consegue, muitas vezes, interromper, parar isso sem que seja necessário a interrupção do tratamento. Então, às vezes, você está tendo tratamento para corrigir um efeito colateral, para sanar esse efeito colateral, para continuar o tratamento. E isso nunca é a melhor opção. Né? Existem momentos que a gente precisa fazer isso. Mas sempre que você interrompe o tratamento de forma não adequada, né? Tipo, não são os momentos adequados que estão previstos para aquela interrupção, a gente está atrapalhando o protocolo. Se eu estou atrapalhando o protocolo, eu posso estar atrapalhando as chances de cura daquele paciente.
Então, eu realmente, o ideal é que o protocolo siga de forma adequada. Lógico que não é só isso que interrompe o tratamento, né? Neutropenia, Sim, outras situações também. Mas isso é uma via que é importante que acaba interrompendo também. Então, se a gente trabalha isso tudo preventivamente, a gente evita e aumenta as chances de cura desse paciente, né? Então, é super importante. Não é só, eu falo que assim, questões de qualidade de vida. Durante o tratamento eu também preciso ter qualidade de vida. Então eu não quero sentir dor, eu não quero ter náusea, eu não quero ter ferida, mas é questão de resposta ao tratamento. É mais chance de cura se eu sigo bem meu tratamento, sem grandes contratempos no meio do caminho. entendi. Muito legal essas dicas aí. E a senhora tava, quando a senhora estava falando, eu estava aqui pensando. A pessoa está lá com a boca toda, não precisa estar toda ferida, mas tem algumas feridas. Tem alguma coisa que ela pode fazer em casa? A senhora falou aqui da vitamina E, que ajuda, mas tem alguma coisa? Não tenho acesso ao dentista, estou com a minha boca com ferida, cheia de mucosite, não estou conseguindo comer, não estou conseguindo passar aqui fio dental, escovar direito. O que eu faço? Sem acesso a alguém é mais difícil. Porque você está em casa, Mas vamos lá, né? Tem muita gente nessa situação. Com certeza, com certeza. É, a gente, né, trabalhei muito tempo no SUS em BH e a gente vê que realmente acesso é uma coisa complicada, né? A gente pega muito paciente que também às vezes principalmente, né, do SUS e vem no consultório porque realmente não tem acesso e, né, raríssimos os lugares que nós temos o dentista realmente disponível ali para poder fazer esse tipo de prevenção. Mas a vitamina E é algo que você compra na farmácia sem nem precisar de receita. Então, é algo que ajuda muito, né? O que a vitamina E faz é reparar a parte mais externa da célula, que a gente chama de membrana. Não sei se lembra disso de escola. Então, se eu reparo a parte de fora da minha célula, eu estou reparando o tecido, certo? Que é a parte que forma o meu tecido. Então, por isso que a gente fala que ela ajuda nessa reparação. Só que o jeito para isso, para ferida em boca que a gente utiliza, é forma tópica. E não pegar, por exemplo, comprar a cápsula de vitamina E tomar a cápsula. Estourar ela e usar ela topicamente na boca. E aí, isso eu vou ter uma alta concentração dessa vitamina na minha boca e isso vai me ajudar a reparar sem atrapalhar fisiologicamente. Porque pode parecer a vitamina é sempre bom, vitamina é sempre bom. Não, vitamina em excesso traz problema. Então, a gente também não pode ficar. Um dos exemplos que a vitamina E pode trazer de problema é risco de sangramento, porque aumenta a vascularização, tem N coisas. Então, a gente não pode exceder em nada, nem em vitamina, nem em nada. Não existe nada que é vilão 100% e nem bonzinho 100%. Tudo é equilíbrio. E aí, quando a gente usa tópico, a gente também evita essa questão da quantidade excessiva dessa suplementação. E eu tenho o benefício de ter grande concentração dela na mucosa. Isso é uma dica que é bastante bacana, porque repara não só a mucosite, ajuda na afta, ajuda na ferida, ajuda em tudo. Mas não é remédio para dor. É remédio para auxiliar nessa reparação. Dor, a gente resolve com analgésico e anti-inflamatório. Então, nisso, precisa de alguém prescrevendo, entendeu? Então, por isso que eu falei assim, acompanhamento é importante. Às vezes, o próprio médico vai fazer esse papel, né? Às vezes não, na maioria das vezes. O próprio médico vai fazer esse papel.
Existem alguns mitos nessa área e que muitos médicos, tinha duas oncologistas que entraram aqui, eu acho que elas saíram e aí também, que elas podem, se por um acaso estiverem me ouvindo, elas vão saber, do uso, por exemplo, de nistatina para feridas em boca. Muito oncologista prescreve. Não é que eles estão errados. Mentira, eles estão errados. Do jeito de falar. Eles estão errados. Sim. Não tem justificativa. Não é para ferida. A nistatina, porque muita gente pode ouvir e falar assim, ah, não, meu médico passou nistatina para mim. Mas a nistatina, ela é um antifúngico. É para matar fungo. Então, nistatina é para cândida. A questão que... Nossa, que é bem diferente, né? Completamente diferente. A questão... E não vai fazer nada na ferida. Nada. Não vai acelerar a cicatrização de nada. Não vai ser confortável. Não vai reduzir dor. Não vai fazer nada na ferida. A única questão que justifica a utilização da nistatina é porque nistatina e mucosite... nistatina, cândida e mucosite andam muito próximas. Quando eu tenho uma lesão, uma ferida de mais longa data... A cândida, que 100% da população tem na boca, que é o sapinho que criança tem, ele aproveita para aparecer ali. E é o que a gente chama de infecção secundária. E aí a cândida não deixa a ferida cicatrizar. Então, acaba ajudando o fato de eu usar a nistatina, porque a cândida deixa de atrapalhar. E aí o meu corpo faz o resto. E ao contrário também, a cândida, ela aumenta um pouco dessa acidez na boca. Então acaba que a cândida, você ter muita candidíase, né? Você ter esse sapinho na boca, aumenta o risco de você ter a mucosite. Então, uma coisa tá meio que junto, mais ou menos andando junto com a outra. Mas quando eles falam... E o Lorena acabou de entrar, um oncologista. Quando eles falam, usa nistatina para mucosite, para lesão em boca, isso está errado. Porque a nistatina não vai acelerar a cicatrização. Ela não vai resolver dor. Mas ela vai não deixar a cândida atrapalhar. Então, isso acaba ajudando no final das contas. Mas eu tenho uma dificuldade de virar para o paciente e falar assim, usa nistatina em caso de ferida. Porque fica essa sensação de que a nistatina está tratando mucosite. Ela não está tratando mucosite. Eu preciso fazer outras coisas associadas. E aí o uso da vitamina E, a laser terapia e outras coisas que a gente ainda tem que podem ser utilizadas para poder tratar essa mucosite. Precisa de alguém acompanhando, porque sozinho é muito difícil. Não é um negócio que eu consigo assim, e tem uma questão também, né? Muitas pessoas aproveitam que tem uma feridinha e já tinham afta antes ou alguma coisa e utilizam corticoide. O que é? O Oncilon, a triancinolona, que são aquelas pomadinhas para afta. Normalmente não é a melhor opção. Porque quando você utiliza muito do corticoide tópico, mesmo sendo pomadinha, né? Lógico, ele ajuda muito na dor. Porque o corticoide é potente para controlar a dor. Mas o uso contínuo disso atrapalha a cicatrização. Então, o corticoide de uso contínuo ali. Então, se a pessoa está com uma ferida grande e usa, 20 dias de pomada na boca, isso vai atrapalhar e não vai ajudar na cicatrização. E aumenta o risco daquela lesão infeccionar. Porque o corticoide, mesmo sendo tópico, ele modula a resposta imunológica para baixo. Mesmo tópico. Não sistemicamente. A minha imunidade lá no meu exame de sangue pode estar ótima. Mas no local, a que está aqui trabalhando naquele local,
vai estar modulada para baixo. Então, isso também aumenta o risco de infecção, inclusive da Cândida. Porque se eu uso o corticoide muito tempo, eu aumento o risco da candidíase. Então, é uma coisa que não é o ideal. Às vezes a gente mesmo utiliza, eu mesmo prescrevo, porque eu preciso de um controle de dor naquele momento. Mas eu não posso usar indiscriminadamente, tipo, tô lá com ferida, qualquer ferida eu uso corticoide, qualquer outra ferida eu uso corticoide. Isso é usado para afta. Por isso que eu falei lá no início que afta e mucosite são coisas completamente diferentes. Afta é uma resposta imunológica exacerbada. É uma lesão que a gente chama de lesão autoimune. Minha imunidade, naquele momento, naquele local, não está respondendo de forma adequada. Ela está inflamando ali. Aí eu uso o corticoide para baixar essa resposta. Então, corticoide para afta é o tratamento. Corticoide para mucosite não é o tratamento. Entendeu? Então, ainda assim, precisa do acompanhamento de alguém que saiba o que prescrever. É porque tem uns doidos por aí que acham que pode, né? E sai aí fazendo um monte de coisa. Eu vou tomar isso daqui porque, ó, me indicaram, me falaram. E esse falou, indicou, tem que ter um certo cuidado. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque o jogo do fulano me disse, porque ele usou, era bom, o médico passou para ele, mas o médico passou para ele, não passou para você. Ou às vezes são pessoas diferentes, né? Às vezes é aquelas situações assim, meu vizinho, meu primo, meu amigo, meu não sei o quê, que às vezes nem da área é só porque eu vi ou o Dr. Google, né? Que a gente batalha bem para que as pessoas não procurem o Dr. Google. Google é ótimo, eu uso o Google todo dia. Mas quando você sabe o que você está procurando, eu sei o que eu quero, aí eu procuro. Eu também falo assim, se você escrever lá no Google, ferida em boca, a primeira opção que vai aparecer é câncer de boca. E não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. Então, se eu sei o que eu estou procurando e eu sei aonde ler, o que eu vou ler, e eu vou ter aquela noção do que é, isso aqui não é muito dentro do que faz sentido. Aí você consegue ir eliminando, e o Google é ótimo. Mas para quem seja, tem um diagnóstico de algo que eu não conheço nada, eu vou lá no Google e fico caçando, vai dar errado. Com certeza vai dar errado. Procura profissional que entenda, que vai ter lido os artigos científicos, estudado e se atualizado. E aí essa pessoa vai conseguir te orientar de forma adequada. Agora, caçar informação aleatória nunca é a melhor opção. Exemplo único, né? Chá da folha de graviola. Fez um boom durante um tempo que combate o câncer, é cura, é isso, é aquilo. É hepatotóxico. Quer dizer, ferra com o fígado. Então, não cura o câncer e ainda é tóxico. Então, aí, assim, todo mundo queria usar o danado do chá da folha da graviola. Então, a gente realmente tem que se atentar ao que está vindo de informação, o que eu estou buscando de informação, se é num local adequado, com pessoas que realmente entendam daquela área. Tem que ter um pouquinho de parcimônia, um pouquinho de mais atenção e não assimilar tudo. Procura informação mais certeira, que aí eu acho que as chances de dar certo são muito maiores, né? Muito legal isso que a senhora falou. É uma questão de educação, né? A gente ir se educando aos poucos. Vejo muito isso, assim. Quanto mais a gente vai conversando, estudando, a gente vai se educando com relação a isso. E eu acho que é importante, igual essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Já até ultrapassou o nosso horário aqui. E eu agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui, né? Dando esse tempo que é precioso. E foi uma conversa super bacana, onde
esclareceu muitas coisas, né? Uma pena que algumas pessoas poderiam estar aqui para poder estar tirando dúvidas, porque é um momento assim de que dá para poder fazer isso. Mas enfim, né? Enfim, a informação e aí as pessoas tentam buscá-las, né? Essa parte é importante também. Eu acho que sempre informação é a melhor, é importantíssimo. Eu tenho uns amigos que falam que eu faço meus pacientes virarem todos dentistas, de tanto que eu explico, desenho. Eu falo, melhor ainda, porque quanto mais eles entendem da minha área, menos trabalho eles estão me dando. Então, é verdade. Então, informação é ser importante. É o que eu mais batalho, é que as pessoas tenham acesso à informação de qualidade. Então, sempre que precisar, eu vou estar sempre à disposição, porque eu gosto disso, eu amo o que eu faço, e eu gosto de falar, e eu gosto de explicar, e eu adoro que as pessoas entendam da minha área, porque quanto mais as pessoas entendem, melhor elas vão ter sucesso nos seus tratamentos e nas suas condutas do dia a dia, e melhores decisões as pessoas vão tomar e elas têm conhecimento da área. Então, quanto mais conhecimento é sempre melhor, independente de que área, da onde vem, do que vem, sempre é melhor. Com certeza, concordo plenamente com a senhora, vou até assinar aí embaixo. Mas olha, aonde que as pessoas te acham? Como que elas fazem para entrar em contato? Então, eu tenho um Instagram que está aí, e lá tem o meu telefone, tem os meus acessos. Os telefones... A senhora pode só falar qual que é o Instagram? Que aí as pessoas... Que às vezes as pessoas vão ouvir. Beatriz Coutens, né? E tá lá também como acesso dentista oncológica, né? Mas é Beatriz Coutens. E em todas as redes sociais, né? Tem Facebook, tem tudo aí. E no Secom, porque é a clínica que eu trabalho. E também no Instagram tá lá disponível o meu consultório, o endereço do meu consultório. Eu tenho um site também, que ainda não está tão atualizado por causa de falta de tempo. Mas o site é doutora Beatriz Coutens, né? E aí a gente vai dando essas informações e esses feedbacks, e o meu telefone está realmente disponível lá, porque eu acho que realmente é para ter acesso e a gente poder dando orientações e conversas com todo paciente que precisar dessa orientação. Muito médico acessa via esses portais assim para poder ter acesso para a gente, para poder indicar o paciente. Então, eu sou bem acessível nessa parte. Uma última dica, doutora Beatriz, Pode ver? para os pacientes oncológicos. E quem não for oncológico também, que estiver aqui assistindo, uma dica que vale ouro. Então, aquela assim, que não pode faltar. Essa que não pode faltar de jeito nenhum. Não pode. Cuidar da saúde não é ir ao médico. É alimentação saudável, atividade física, questões mesmo de higiene, porque a gente fica falando assim, porque higiene é básico. Mas às vezes lavar as mãos, periodicidade, higienizar a boca, essas questões mesmo são extremamente importantes para a gente manter equilíbrio do nosso corpo, mas alimentação saudável, atividade física, porque isso faz diferença, tá? Em todo o processo oncológico ou não, de vida para a saúde do corpo e saúde mental. Então, a gente precisa de suporte também nessa parte. Então, seja o psicólogo, a terapeuta, ou o amigo, a conversa, o desabafar, o que for que a pessoa precisa. Acho que essa tríade, ela é
realmente indispensável. Eu preciso manter uma boa alimentação, eu preciso pôr meu corpo em movimento e eu tenho que ter minha saúde mental, seja do jeito que você quiser, pela religião, pela psicologia, pelo psiquiatra, por o que for. Mas eu preciso manter minha saúde mental também, para que a gente tenha a vida mais tranquila e a qualidade de vida que a gente merece. Eu acho que essa é a dica de ouro. A gente realmente precisa Ó, disso. aí, ó, se vocês pegaram o código, tá ótimo, como diz o outro. Então, super gratidão, novamente, pela tua disponibilidade. Por estar Obrigada aqui, pelo convite. por falar, responder. Gratidão, gratidão mesmo. Gratidão a todas as pessoas que participaram aqui com a gente. A Eloy tá aqui, falou um monte de coisinha bacana. Gracinha ela, então, gratidão. Tá, eu tô E a sempre. gente vai se vendo por aí. E se precisar, me procura. Ah, eu vou, pode deixar que eu vou, porque eu acho que a gente vai batendo um papo, porque lá no Cabeça Boa, o Cabeça Boa é o projeto que eu resolvi abraçar a causa, né? Depois do câncer de mama e tal, eu resolvi abraçar a causa trabalhando exatamente essa questão mental com as mulheres para poder ajudá-las, porque a gente percebeu, né, que existe isso é importante, porque é Muito. um tratamento denso e aí a gente precisa estar, né, com a cabeça bacana para ficar de pé, literalmente, e enfrentar o que precisa enfrentar. Então, gratidão mais uma vez. E a Tchau. gente se vê, pode deixar que eu ligo, eu pergunto, se tiver pergunta lá eu mando. Sempre disponível. Então tá, ó, Tá bom? beijo, Obrigada pelo convite. eu que agradeço. Então, gente, gratidão por vocês estarem aqui, as pessoas que eu conheci hoje, gratidão, doutora Beatriz, por ter vindo aqui disponibilizado o seu tempo, por esse momento que foi super bacana, de a gente ter falado aqui sobre a saúde bucal do paciente oncológico. Na quarta-feira que vem, a gente tem novamente a nossa live, todas as quartas, às 19h19. Então, você pode vir aqui, perguntar. Quem vai ser na próxima semana? Eu ainda não sei. Se você tiver alguma dica, deixa aqui embaixo. Que aí, quem sabe, pode estar a pessoa aparecer aqui. Ok? E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Cabeça Boa, você pode acessar a bio, que vai ser direcionado para uma página onde tem algumas explicações sobre o projeto. Ou você pode chamar no direct também. Okay? Gratidão. Até a próxima semana. Beijo.